A cada dia tenho firmado mais a convicção sobre a importância da criação da subcomissão temporária do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais. Com a colaboração de diversos senadores desta Casa, em particular da nobre senadora Marta Suplicy, relatora da subcomissão, o senador Paim, a brilhante senadora Ana Amélia e o senador Cacildo Maldaner. Nós já realizamos 4 audiências. Essas audiências têm contado também com a presença dos suplentes da subcomissão, senador Wellington Dias, senador Rodrigo Hollenberg, senador Valdir Moca, senador Lauro Antônio e senador Paulo Bauer, o que demonstra a relevância da questão do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Ouso dizer que, no meu ponto de vista, sucede com o Fundo de Garantia algo parecido com uma empresa tradicional, fundada com propósitos sólidos, mas que precisa se modernizar para fazer frente à própria evolução social, política e econômica do Brasil. A forma como o Fundo de Garantia é gerenciado hoje não corresponde ao dinamismo alcançado pela economia brasileira nas últimas décadas. Isso tem trazido perdas significantes para os trabalhadores que pertencem os 290 bilhões de reais correspondentes ao Fundo de Garantia. Não me parece prematuro dizer que o FGTS, a exemplo de outros aspectos da economia brasileira, como o spread bancário e a dívida pública dos estados e municípios, mereça uma reengenharia. Se essa reengenharia do Fundo de Garantia não for feita, o fundo vai permanecer parado no tempo sem acompanhar as mudanças no mercado e as próprias demandas do trabalhador. O fato inegável é que as contas do trabalhador brasileiro no Fundo de Garantia têm acumulado mais perdas do que ganhos, com remuneração negativa que, comparada à inflação real no período de 2007 a 2011. Em relação à remuneração da poupança, o Fundo de Garantia acumula perdas na ordem de 14%, com uma média anual de remuneração de apenas 0,9%. Veja bem, senadora Amélia, que tenho plena consciência da função social do Fundo de Garantia do Tempo e do Fundo de Investimento do Tempo do Fundo de Garantia. Creio que ninguém aqui haveria de questionar os benefícios proporcionados por essa importante ferramenta de financiamento da habitação no Brasil. Tenho plena consciência também da importância dos investimentos em saneamento básico. De fato, se investirmos R$1 em saneamento, economizaremos R$4 na saúde. Mas há um fardo maior sobre essas cotas do trabalhador. Há um desequilíbrio a ser corrigido, sem colocar em risco, com certeza, a viabilidade do fundo. E essa correção envolve também o spread bancário praticado pela Caixa Econômica Federal nos financiamentos da casa própria, com recursos do fundo. Não se pode permitir uma perda para o trabalhador na ordem de 123 bilhões de reais entre 2003 e 2012. Quando se leva em conta a taxa referencial, TR, aplicada na correção do Fundo de Garantia, comparada ao Índice de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA, não se pode permitir, tampouco, que os recursos do Fundo de Garantia sejam desviados para o BNDES para fins não previstos em lei. O foco do Fundo de Garantia deve permanecer, sobretudo, na habitação e no saneamento. Quero me referir também às diversas intervenções realizadas nas subcomissão. Vai ficando claro, sobretudo, para os gestores do Fundo de Garantia, que as taxas de remuneração se justificariam se, em razão dos benefícios indiretos proporcionados aos próprios trabalhadores, como subsídios no financiamento da casa própria, para as famílias de baixa renda. Também ficam nítidos os expressivos números resultantes da aplicação dos recursos do Fundo de Garantia na economia nos últimos anos.
492 mil unidades habitacionais construídas no Brasil, mais de 13 milhões de empregos gerados e 19 milhões de famílias beneficiadas. Mas ainda existe um problema grave, também porque não me parece razoável que o Fundo de Garantia seja responsável por 82% do subsídio proporcionado para o financiamento a famílias de baixa renda. Por quê? Por que os trabalhadores brasileiros não podem carregar sozinhos os custos da Fundação Social do Estado, em particular no que tange habitação para as famílias de baixa renda e ao saneamento básico? Ressalta-se que boa parte dos recursos investidos na Minha Casa Minha Vida vai para o setor privado, que também obtém lucros bastante favoráveis com a venda de casas populares. Quem acompanha a vida no interior do país sabe muito bem o quanto aumentaram os custos, os preços de terrenos e até mesmo de pequenas cidades, exatamente pela demanda oriunda desde a implantação do programa Minha Casa Minha Vida. O certo é que os trabalhadores brasileiros não podem arcar com ônus de empréstimos a fundo perdido para esse programa. Só no caso Minha Casa Minha Vida foram 5,3 bilhões de reais a fundo perdido. Em relação ao financiamento do BNDES, esse argumento é ainda mais forte. Não se pode, senador Collor, arguir que o trabalhador acaba por se beneficiar com empréstimos concedidos pelo Banco de Desenvolvimento, mesmo se considerando as questões de infraestrutura. Senhoras e senhores senadores, na subcomissão estamos buscando encontrar um caminho para trazer mais benefício ao trabalhador brasileiro, oriundos das contas do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. O mínimo que poderíamos fazer nesse sentido é dividir os lucros independentes de beneficiar o trabalhador que recebe até 4 salários mínimos ou mais. Além disso, o governo já passou da hora de fazer a sua parte no que tange aos subsídios para Minha Casa Minha Vida. O fato, senhora presidente, é que tem ficado claro na subcomissão a necessidade de rever as bases de remuneração e distribuição de dividendos do Fundo de Garantia. Cremos que diversos projetos em tramitação dessa Casa devem contribuir para esse fim, entre os quais destaco o da nobre senadora Marta Suplicy, o do ilustre senador Paulo Paim e do senador Paulo Bauer. Nós temos certeza de que, ao final das audiências da subcomissão, teremos uma resposta firme ao Brasil e aos titulares da conta do Fundo de Garantia, de modo a fazer justiça ao trabalhador sem colocar em risco o equilíbrio do Fundo de Garantia. O Fundo de Garantia precisa sintonizar com a dinâmica economia do mercado brasileiro. Pois não, concedo com prazer a palavra ao senador Wellington Dias. Senador Ciro Miranda, eu quero primeiro parabenizar por trazer esse tema ao plenário e parabenizar pela condução com que Vossa Excelência, como presidente, a senadora Marta, como relatora, estamos tratando na nossa subcomissão desse importante tema. Veja, ele tem tudo a ver com o que eu acabo de relatar. Nós consideramos baixo no Brasil a remuneração do FGTS em 3% ao ano. Veja como é que é a cultura do juro elevado, né, que nós construímos ao longo de décadas no nosso país. O que eu acho que, primeiro concordar com Vossa Excelência, eu acho que uma saída possível é essa de que parte da renda auferida a partir da aplicação do FGTS seja considerada remuneração para o trabalhador. Isso, principalmente, nos próximos... A partir do terceiro ano seguinte às aplicações do Minha Casa Minha Vida, em 2014, termina a conclusão dessas aplicações. Então, a partir daí, eu acho que vamos ter uma condição de uma renda muito considerável. Mas eu insisto que a gente tem que trabalhar para que as outras taxas de juro desçam para casa de 3%, porque é assim que faz o Brasil virar um país civilizado. Mas eu queria parabenizá-lo pelo tema e dizer que estamos juntos lá na construção de uma saída. Muito obrigado a Vossa Excelência e muito obrigado pela sua colaboração e também concordo plenamente com o seu objetivo na parte dos juros. E quero relembrar que a distribuição de lucros já é um projeto da senadora Marta Suplicy, foi a primeira que pensou em que pudéssemos, nas aplicações que o fundo faz, tivesse uma participação. O que não se pode entender é
passar esse dinheiro para o BNDES, que vai usar isso para financiar empresas estrangeiras. Como também o trabalhador não pode ficar com o ônus de dar a fundo perdido, só o ano passado, 5,5 bilhões. Então, façamos a reengenharia necessária. Muito obrigado.